Olá, meus irmãos, novamente aqui no grupo de oração para partilhar com vocês a Santa Palavra de Deus. Hoje, vamos pedir para que o livro de Eclesiástico, lá no capítulo 2, venha falar ao nosso coração. Falou muito ao meu coração quando eu partilhava, preparando para vocês essa colocação, e tenho certeza que vai tocar ao seu coração também. Portanto, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 2, versículo 14 ao 23, diz a santa palavra de Deus: Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos, que não confiam em Deus, e que Deus, por essa razão, não protege. Ai daqueles que perderam a paciência, caíram no caminho reto, que caíram do caminho, saíram do caminho reto. Vamos grifar isso na nossa Bíblia, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. Que farão eles quando o Senhor começar o exame? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe, e aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quantos ais que nós aqui meditamos, né? Fazendo aqui algumas anotações para depois falar a vocês sobre essa santa palavra, eu pensava, o versículo 14 diz: ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas do pecador, que leva na terra uma vida de duplicidade. Vida de duplicidade. E aí eu fazia essa pergunta para mim: Aguinaldo, será que você não está vivendo uma vida de duplicidade? De coração fingido? De lábios perversos, de mãos malfazejas? Será que as suas mãos estão praticando somente o bem? Será que o seu lábio está somente falando aquilo que Deus quer? Será que o seu coração não fala aquilo fingidamente? Vida de duplicidade. Hoje um puxão de orelha. Será que não estamos tendo uma vida de cristão duplo? Que dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, faz e fala algumas coisas e não praticam. Em casa, faz e fala algumas coisas, mas que não praticam. Versículo 15. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e por essa razão não protege. Quando eu cheguei nesse versículo 15, eu me preocupei. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus e que Deus por essa razão não protege. Deus não protege os corações tímidos, que não confiam nele. Será que às vezes confiamos e às vezes não confiamos? Vida de duplicidade. Ou confiemos em Deus ou não, meu irmão, minha irmã. Essa noite Deus pede para que confiemos nele, que não sejamos tímidos para falar das maravilhas que ele faz para nós todos os dias, que ele faz em nossa vida, e que não proclamamos. Isso é uma timidez a qual Deus não suporta, porque significa que eu não confio nele. Às vezes acontecem graças na minha vida, eu não vou falar não, porque eu não acredito realmente que essa graça aconteceu. Ou que se eu falar para alguém, talvez essa graça passe a não ter mais a validade. Meus irmãos, isso é uma timidez sórdida. Deus não me protege e não te protege se você não proclamar as maravilhas de que você confia em Deus. Versículo 16. Ai daqueles que perderam a paciência e que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos. É difícil seguir o Senhor? É difícil seguir os caminhos do Senhor? Eu sei que é difícil.
mas o Senhor deixa aqui bem claro: ai daqueles que perderem a paciência. Vamos pedir nessa noite para que Deus continue nos enchendo de paciência para continuar nesse caminho, porque é o caminho da salvação e da vitória. Aqueles que temem o Senhor, versículo 18, aliás, o 17, que farão eles quando o Senhor começar o exame? Ou seja, aqueles que se desviaram, que não tiveram paciência em continuar com o Senhor, o que farão eles no dia do encontro com Deus? Versículo 18, aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, não são incrédulos à sua palavra, e os que o amam permanecem em sua vereda, ou seja, permanecem em seu caminho. Continuemos acreditando que a palavra de Deus sempre nos mostra o caminho certo. Às vezes a gente percebe tantas dificuldades, mas é o certo. 19, aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe, aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei, ou seja, satisfazem-se vivendo a santa palavra de Deus. O 20, aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Manter-nos na presença do Senhor é isso que nos faz com que consigamos ter a confiança e a paciência para continuar esse nosso caminho. Aqueles que temem o Senhor guardam seus mandamentos, têm paciência até que Ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. E para terminar, o 23, pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza. Partilhamos todos esses versículos e o meu coração, tenho certeza que o seu também, deve estar se perguntando: falou de fé? Meu irmão, a fé na palavra de Deus, a fé nos traz confiança em Deus, e a fé é um escudo entre nós e o mal. Se deixarmos esse escudo ficar sempre à nossa frente, nenhum mal me atingirá. Nosso escudo é a fé em Deus. A falta de fé corrompe a pessoa, apodrece ela por dentro, e ela fica frágil e desmorona nas primeiras dificuldades. A falta de fé nos deixa desprotegido de Deus. A pessoa sem fé não tem uma imunidade espiritual. Já pensou nisso? A fé nos dá uma imunidade espiritual para que a gente enxergue em tudo o bem que Deus quer nos fazer, mesmo que as situações não sejam tão favoráveis. Mas a fé faz enxergarmos essa situação desfavorável como um passo para encontrar em Deus a nossa fé, que nos dá força e coragem. E a pessoa sem essa fé, ela fica com uma imunidade baixa, uma imunidade espiritual baixa, então ela começa a acreditar em tudo e começa a enxergar outros caminhos que não o de Deus. Esse é o recado de Deus para nós. Ai daqueles que vivem essa duplicidade. Hoje eu acredito em Deus, amanhã não acredito tanto. Hoje eu acredito na minha igreja, mas se acontecer situações que dificultem o meu proceder, a minha vida cristã seguir em frente, eu desisto dela e sigo por outro caminho que antes eu dizia que não acreditava. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, meu irmão. Ou se acredita, ou se tem confiança em Deus, ou não. Não é o pecado. O interessante, que vendo hoje uma programação religiosa, eu vi a pessoa dizer que não é o pecado que acaba e mina com a nossa vida. Não, é a falta de fé que acaba com a nossa vida, porque a falta de fé faz com que a gente não tenha mais convicção daquilo que a gente acreditava, na palavra, em Deus, em Jesus, na igreja. E essas dúvidas começam a adentrar em nosso coração e fazer com que a falta de fé comece a criar espaço dentro de mim. E a falta de fé entrando em mim, o pecado começa a abundar na minha vida em todos os sentidos. Meu irmão, o pecado faz a gente ter coração fingido. O pecado faz a gente ter lábios perversos, como diz a santa palavra de Deus. O pecado faz as nossas mãos serem malfazejas, ou seja, praticar o mal. O pecado faz os nossos corações ficarem tímidos e não proclamar as maravilhas de Deus. A falta de fé faz o pecado fazer em nós perdermos a paciência em Deus. Está preparado para nessa noite
confiar mais em Deus e expulsar das nossas cabeças, das nossas mentes, das nossas almas, a vida de duplicidade. Seja cristão autêntico, hoje e sempre. Dentro da igreja, fora da igreja. Dentro da sua casa, fora da sua casa. Que Deus, aquele que é todo poderoso, que morreu na cruz por mim e por você, venha abençoar essa palavra, frutificar essa palavra e trazer em nós um desejo de não viver uma vida dupla, uma vida de cristão dupla. Que acreditemos e confiamos num Deus que abençoe a mim, a você, a sua família, a todos do grupo de oração, a todos que estão vendo esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira, se Deus assim permitir. Amém, meus irmãos?